Olá, alunos, seja muito bem-vindo a essa sexta aula da disciplina de Gestão de Pessoas. Eu sou a professora Mônica Maria Silva e o tema da aula de hoje é integração de pessoal. Então, vamos falar desse tema importante aí relacionado à gestão de pessoas, que é integrar os colaboradores dentro da instituição, né, para que eles possam se adaptar a esse ambiente de trabalho e realizar o seu trabalho adequadamente. Então, isso acontece principalmente no momento onde esse colaborador ele inicia, né, a sua atividade naquela instituição, ele ingressa na instituição, mas também, né, o programa de integração, a integração como um treinamento, ela pode acontecer em vários momentos ao longo desse período de trabalho em que ele está, então, na instituição. Então, ao quadro, aqui nós passamos rapidamente pelo resumo e já aqui na contextualização, eu gostaria de ressaltar com você que todo profissional, ele deseja trabalhar em uma empresa que apresente valores e formas de trabalho que sejam éticos, que busque a qualidade, que valorize o seu trabalho. Então, afinal, toda empresa alcança resultados por meio das pessoas. Então, com o processo de integração, é possível que ele vá compreendendo, né, esses valores, né, como que é realizado o trabalho dentro da instituição. E também já é, né, uma demonstração de valorização desse profissional, de cuidado, de respeito com ele. Dentro, por exemplo, do ambiente escolar da instituição, esse é o tipo de programa, né, de treinamento que pode ser realizado sempre, né, que acontece alguma mudança. E essa mudança, ela normalmente acontece, né, nas mudanças, então, de períodos letivos. Então, esse é um momento propício para fazer um tipo de treinamento como esse, não só com os docentes, mas com aqueles não docentes também. Então, é muito importante que o gestor, ele planeje, né, que ele insira essa prática dentro da gestão de pessoas na instituição, na escola, e que ele, então, faça um planejamento de como que ele vai realizar essa atividade, não só passando as informações que são relacionadas ao próximo ano letivo, mas todas aquelas que ele precisa, muitas vezes, reforçar, introduzir, né, em relação ao funcionamento de uma maneira geral daquela instituição. Então, ali no quadro, aqui então nós vamos ter que a forma como os novos integrantes eles são recebidos na organização e a forma como os veteranos se sentem em termos de valorização pessoal e profissional determina em grande parte o sucesso da empresa, então aí o sucesso da instituição. Então essa importância, né, do planejamento. Por essa razão, a gente precisa detalhar as técnicas, as etapas, né? Quais são as técnicas que a gente pode utilizar num programa de integração, que etapas que esse programa pode ter, né? Então tudo isso é muito relevante para auxiliar a empresa nessa busca pela gestão voltada para as pessoas. Então veja que o programa de integração ele é muito importante, né? E porque é uma forma também de comunicação, né? Um momento de comunicação para as pessoas que trabalham na instituição de como que vai funcionar essa instituição. Então, a respeito do planejamento pedagógico, né? Quando a gente fala aí da instituição de ensino, mas, né, de outras questões também que a gente vai ver aqui ao longo desse nosso encontro. Então, ali no quadro, contextualizando aqui, surgem algumas questões importantes, né, que o gestor ele precisa responder para ficar claro para ele como que ele vai fazer esse processo. Então, como que deve ser um manual de integração? Bom, então aqui a gente já tem uma dica que a integração ela pode ser feita através de um manual. Né? O manual ele ajuda a organizar, ele ajuda, né, a informar. O que que deve conter nesse material? Né? No material tanto do manual ali do treinamento. E para um programa de integração adequado, que técnicas que podem ser utilizadas? Então, por exemplo, a utilização de manual pode ser uma técnica adequada. O que que o colaborador ele precisa saber? E quando a gente fala aqui do colaborador, é esse que já está ali trabalhando naquela instituição, mas também, né, tem aqueles que entram na instituição. Então, como fazer isso? Né? Que informações que eu vou passar para essas pessoas e em que momento? Então, assim você pode aí entender como que está contextualizada, né, essa nossa teleaula. Técnicas de um programa de integração. Vamos falar acerca das técnicas. Bom,
É importante frisar que aqui nós vamos ver algumas técnicas, né? Mas que é sempre muito importante que o gestor ele consiga analisar qual que é as características do contexto da instituição dele. Então, ele vai adaptar isso para a realidade dele, para a viabilidade, né, aquilo que é viável para ele e de acordo com as especificidades da instituição dele. Então, ali no quadro, vamos conhecer, né, um pouco dessas técnicas. Vamos lá, então. A melhor forma de fazer integração de pessoal é por meio de um treinamento, né, por meio do treinamento. E por meio de treinamento que integre de maneira eficaz. Porque além, né, a gente pode pensar assim, que esse profissional que trabalha numa instituição, numa escola, além dele estar ambientado, é preciso que todos os profissionais estejam alinhados à forma de trabalho da instituição. Então, tem que estar todo mundo, os docentes e os não docentes. Por isso, né, essa importância aqui do treinamento, porque ele consegue integrar isso, né? E os treinamentos de integração, eles representam o momento certo para transmitir essas informações. As informações, né, que fazem com que esse profissional ele consiga ficar alinhado à forma de trabalho, né, da instituição. Então, cada instituição tem uma forma muito particular de realizar o trabalho. Então, eu consigo fazer esse alinhamento. O alinhamento, a gente pode pensar assim, olha, eu estou informando o mesmo tipo de informação, eu estou passando para todos. Então, voltando no quadro, são amplas as possibilidades, por exemplo, de temas, né, que são importantes para que o colaborador ele compreenda o seu papel dentro da organização. Então, por quê? Né? Porque todos estão ali inseridos com um propósito, né, que é esse propósito de oferecer um serviço de educação à população. Então, não importa se é alguém que trabalha na área de manutenção, se é alguém que trabalha na área administrativa, né, que não seja uma pessoa que vá ter um papel ali diretamente dentro da sala de aula, mas ele deve também estar alinhado, estar ali com esse mesmo foco, né, que é levar o que ele vai fazer dentro da instituição, vai garantir que o aluno ele receba, né, o melhor ensino, que ele consiga aprender. Então, ele dá um suporte à atividade dele, dá um suporte para aquele que está lá dentro da sala de aula. Então, por isso, ele também precisa compreender todo o processo, né, como que essa instituição ela trabalha. Ali no quadro, falando aqui então da técnica de integrar pessoas. Algumas empresas, elas adotam a política de escolher um determinado dia do mês para que todos os colaboradores contratados no período iniciem suas atividades juntos. Então, quando a gente pensa nesses colaboradores que foram contratados, que estão iniciando, eu posso utilizar essa técnica, né? Eu posso escolher lá um dia do mês, juntar todo mundo e fazer isso, oferecer ali o programa de integração. Na escola, ela tem uma característica muito particular, né? Porque a cada final de período letivo, nós temos também essa possibilidade de paralisar essa operação, né, ali normal do dia a dia e fazer esse tipo de processo, que é um processo de integração. Então, de oferecer um treinamento, e a gente pode oferecer esse treinamento não só para os docentes, né, para as pessoas que já trabalham na instituição, mas também para aqueles que estão chegando. Então, voltando ao quadro. Então, nesse contexto escolar, isso é possível, né? Porque é diferente de outros setores, porque já está prevista essa parada das atividades, né? Desse recebimento, desse atendimento, né, externo por um determinado período do ano. Então, isso facilita, muitas vezes, para o departamento de pessoal, né, que deve realizar procedimentos de contratação, informar os colaboradores sobre o programa de integração. Tá? Então, isso vai facilitar também essa parte mais burocrática, né, para quem está entrando, de recebimento, de documentação e de tudo mais. Então, de preparar, né, essa parte legal para que esse colaborador possa iniciar as suas atividades. Então, voltando ao quadro, para casos em que apenas um profissional é contratado no período, como que a gente vai fazer, né? O procedimento ele tem que ser mantido. Então, o mesmo cuidado que a gente deve dispensar ainda para um único novo colaborador. Então, é muito importante que o gestor ele possa prever esses casos, porque por mais que ele se planeje, né, por mais que então ele se planeje para iniciar
o período, né, letivo com tudo funcionando, podem acontecer situações ao longo, né, desse período onde ele vai ter que contratar um novo colaborador para substituir alguém. Então, esse novo colaborador ele tem que receber também todas essas informações. Então, por isso, o gestor ele precisa planejar isso também, prever, né, fazer um planejamento dessas situações. Então, no quadro, nós vamos aqui ver que a empresa também pode optar por aplicar, por exemplo, um programa de integração à distância, por meio de programas desenvolvidos em plataformas específicas ou na intranet, quando a instituição tem essa possibilidade. Então, isso é possível, mas obviamente que cada gestor ele deve adequar a sua viabilidade, a sua possibilidade da sua instituição. Então, isso, né, fazer à distância, considerando as inúmeras mudanças que ocorrem nas organizações, levando em conta a distância geográfica. Muitas vezes eu tenho uma instituição, às vezes tem duas instituições na mesma cidade, né, duas escolas na mesma cidade, ou então em cidades diferentes. E isso permite eu alinhar essas informações, que todos recebam o mesmo tipo de informação. Né, saber que aquela informação que é básica e que é importante, todos vão receber. Então, perceba que quando também eu tenho essas especificidades de ter unidades, né, escolas aí em bairros diferentes, em cidades diferentes, essa política de RH deve ser uma política da instituição, não só de uma única unidade, porque isso vai caracterizando, eu vou conseguindo transmitir, independente de onde essa pessoa esteja alocada, eu vou conseguir transmitir para ela quais são ali os meus valores, as minhas crenças, né, a forma de trabalho daquela instituição. E assim eu vou transmitindo o quê? A cultura, vou passando para ela a cultura daquela organização, garantindo que todo mundo vai estar alinhado no mesmo tipo de trabalho, tá? No mesmo direcionamento de trabalho. Então, ali no quadro, as empresas, especialmente, né, de maior porte, elas utilizam esse recurso, né, esse recurso de fazer um programa de integração à distância. Porque também quando eu tenho alguma nova modificação, surgiu, né, alguma coisa, eu posso fazer um novo módulo, né, disponibilizar esse novo módulo para todos os colaboradores. Então, e elas utilizam, né, esse recurso e obtêm benefícios como? Que tipo de benefícios que a gente pode ter quando a gente utiliza esse recurso? Rapidez, né, na aplicação, podendo realizar em diversas localidades, em curto espaço de tempo, os custos reduzidos e resultados otimizados, a possibilidade de aplicação tanto individual quanto em grupo, né? Então, quando entra um novo colaborador num período aí diferente, é possível também eu realizar essa integração somente com aquele colaborador. E assim você pode compreender quais são aí essas possíveis técnicas que você pode lançar mão para fazer um programa de integração na instituição. Etapas de um programa de integração. Então, quais são essas etapas, né? As etapas, a gente pode pensar numa sequência de informações que a gente então vai construir dentro do programa de integração para passar para os colaboradores. Essas etapas, elas também podem nos ajudar a pensar em como que a gente vai organizar, né, as informações dentro de um treinamento que pode até mesmo ser organizado por módulos, né, por módulos de treinamento. Quando eu faço isso, isso também permite uma certa flexibilização, por exemplo, na atualização, né? Às vezes tem um colaborador que ele já é veterano na empresa, então ele já passou por aquele módulo onde ele teve as informações mais gerais e eu, né, vou lá ter que modificar alguma informação, por exemplo, num código de ética, num código de conduta, então ele não precisa fazer todo o programa, ele pode fazer de novo só aquele módulo daquele programa de treinamento. Então vamos ali falar a respeito dessas etapas, vamos ao quadro. As etapas da integração. Bom, elas vão variar de acordo com o porte da organização, de acordo com a cultura dessa organização, com as áreas, né, que existem ali na instituição. E podem ser apresentadas em uma ordem que acompanha as prioridades da instituição. Então, o que é prioritário? O que eu preciso, né? É fundamental que todas as pessoas saibam, independente, né, do papel, independente da função que ela ocupa dentro daquela instituição. Então, o colaborador, ele deve começar recebendo as informações mais elementares, aquelas, né, que são mais gerais, que servem para todo mundo.
para depois a gente ir avançando, né, nesses módulos aí, em direção a essas informações um pouco mais complexas ou até mesmo mais específicas, né, como os detalhes de sua forma de trabalhar. Então, dependendo de onde ele vai atuar, vai ter uma forma muito particular. Então, independente, né, do suporte físico que a gente vai escolher, para aplicação, se é um manual, se é impresso, se é um treinamento, né, online, por exemplo, é importante que a gente planeje quais serão essas etapas e como que elas vão, então, ser construídas ali dentro do programa de integração. Então, já indo para o quadro novamente, né, nós vamos ver aqui que uma sugestão é que a empresa desenvolva um código de ética ou manual de conduta. Então, esse código de ética ou manual de conduta, a importância dele é que eu vou transmitir para essa pessoa que já trabalha na empresa ou que está iniciando o trabalho dela ali, o que é permitido e o que não é. Nós vamos orientar com normas, com regras. Então, tem uma importância aqui também de a gente sempre avaliar e passar isso para uma análise de um especialista, que pode ser um advogado trabalhista, para a gente verificar se não está ferindo, né, nenhuma lei aí trabalhista. Mas o que eu posso ter nesse código de conduta e código de ética? Por exemplo, eu posso orientar a respeito das relações, né, que essas pessoas podem estabelecer com a comunidade externa. Se não vai, como que a gente deve lidar, por exemplo, com conflitos de interesse? Então, como que o docente, ele vai, né, o que é permitido, o que não é permitido ele fazer na relação, por exemplo, com a família do aluno, com o aluno? Será que é possível, né, se um pai de aluno vier pedir para que ele faça uma aula de reforço para o filho, olha, eu vou te contratar, né, para que você venha aqui no horário, num contraturno, dar uma aula de reforço para o meu filho? Isso é possível, né? A instituição onde ele está trabalhando permite que ele faça isso? Também outras questões como contratação de parente, né, dentro da mesma instituição. Então, todas essas regras, essas normas e um código de ética. Então, ali no quadro, um outro aspecto é que esse tipo de ferramenta, né, ele vai auxiliar bastante no momento de integração. Então, o código, né, vai ser muito específico para aquela instituição e a gente vai, né, estabelecer essas normas, essas regras para facilitar o convívio dentro, né, daquela organização. Então, contempla muitas informações que serão tratadas, além de compor um material a ser entregue para o colaborador. Então, ou eu posso entregar isso numa forma física ou em uma cópia digital. Então, aqui já no próximo quadro, quais seriam os tópicos, né, que a gente pode ter dentro do programa de integração? Pensando nesses tópicos aí como etapas do programa. Bom, então, como a gente mencionou, que é muito importante a gente começar, né, pelas informações mais elementares, a informação mais elementar é essa, né, que ele deve saber que empresa que é essa, que instituição que é essa que ele está ingressando. Tá? Então, ele deve conhecer a empresa. Se a instituição ela não tinha um programa de integração e ela está agora, né, formulando um e vai começar a utilizar, então isso também deve ser passado para todas as pessoas, mesmo aquelas que já trabalham naquela instituição. Voltando ao quadro, depois, né, eu vou informar aí a missão, né, a visão, os valores da instituição. Tá? Então, isso é importante também que todo mundo esteja alinhado, né, a esse tipo de informação. E os direitos e deveres. Então, os direitos e deveres é o código de ética. Tá? Então, esse código de ética ele vai ser muito específico para cada instituição. Então, ali vão estar todos esses direitos e deveres, aquilo que é permitido, aquilo que não é permitido na sua relação de trabalho. Então, já no próximo quadro, continuando aí com os tópicos, nós vamos ter as informações de departamento pessoal, né? Que informações são essas de departamento pessoal? Em relação a férias, afastamentos, atestados, pagamento, né? Tudo aquilo que diz respeito aos aspectos legais ali desse colaborador dentro daquela instituição. Tá? Às vezes, informações a respeito da utilização de uniforme, né? Se a empresa adota uniforme, crachá. Depois eu posso colocar informações sobre sistemas de informação. Sistemas de informação, muitas vezes a instituição ela tem algum sistema específico que ela utiliza. Pode ser um sistema de gerenciamento administrativo ou até mesmo um gerenciamento da sala de aula, né? Onde esse professor ele vai ter que colocar ali as faltas, o plano de ensino. Então, como que funciona na instituição? Voltando ao quadro,
E daí eu posso fazer módulos específicos também. Processos produtivos e serviços. Então, qual que é o fluxo de trabalho? Por exemplo, das aulas, avaliação, né? E outros aí fluxos de trabalho, esses processos produtivos e de serviços que acontecem especificamente naquela instituição. E já no próximo quadro, continuando ali, nós temos ainda mais dois elementos aqui, né? Que são, então, o quê? O meio ambiente. Muitas vezes a instituição ela tem aí algum projeto, algum programa, né, relacionado ao meio ambiente, então ela vai passar aqui. E uma outra informação muito importante é a respeito dos setores de trabalho. Então, ele conhecer quais são esses setores que existem ali, as áreas, o ambiente físico, né? Porque é importante que ele saiba, né, essa estrutura, que ele conheça a estrutura, por mais que ele não trabalhe em sala de aula, por mais que ele não trabalhe diretamente com o aluno. Então, a biblioteca, né, as salas de recurso, todos esses espaços. E assim você pôde compreender quais seriam essas possíveis etapas do programa de integração. Cuidados no programa de integração, na integração de pessoal. Então, é muito importante também o gestor ele ficar atento quando ele vai planejar, quando ele vai adotar essa política, né, de realizar a integração, de alguns cuidados que ele precisa tomar. Então, vamos lá no quadro. Bom, aqui, né, esses cuidados dizem respeito ao seguinte. A instituição, ela faz todo um esforço ali para trazer, né, os melhores para trabalhar dentro daquela instituição. Então, as melhores pessoas, né, esse talento. Então, manter um talento. O que é manter o talento? O talento é justamente essa pessoa que eu fui lá buscar no mercado para vir trabalhar na minha instituição e eu fiz todo um esforço, né, de atrair os melhores, depois selecionar. Então, é muito importante que eu consiga não só fazer isso, né, mas mantê-los também. Então, voltando ali no quadro, manter um talento na organização tem uma profunda conexão com o tratamento que esse profissional vai receber já desde o início, né, nos primeiros passos desse colaborador dentro daquela instituição. Então, essa primeira, né, experiência dele. Então, quando ele é recebido, acolhido ali com cuidado, e o programa de integração ele demonstra esse cuidado que a instituição tem com ele, isso já vai também favorecendo essa manutenção dele no trabalho. Não só porque ele se sente valorizado, mas porque permite que ele se adapte melhor, né, àquele ambiente. Então, se este permanece, desenvolve-se e vai contribuir com a organização. Então, isso significa que ele se identificou com ela. Então, se a gente ali percebe que a identificação com a instituição é um fator importante, né, para manter esse talento dentro da empresa, a gente já deve cuidar dessa possibilidade dele se identificar com o trabalho dele desde o primeiro dia. Então, quando ele conhece, ele fica mais seguro, né? Quando a gente tem as informações, nós ficamos mais seguros. Então, ali no quadro, ao iniciar seu trabalho em uma empresa, as pessoas elas ficam, né, ali ansiosas, né, tomadas por uma variedade de sentimentos e expectativas quanto ao que vai acontecer, né, o que ele vai encontrar. Que por mais que ele seja um profissional experiente, que ele tenha uma formação, né, uma formação sólida, que ele já tenha tido a experiência de trabalhar por muitos anos, né, nessa atividade profissional que ele realiza, é sempre algo novo, né? Aquele ambiente vai ser novo, aquela forma de trabalho vai ser nova, as relações que ele vai estabelecer ali são relações novas, então isso gera uma expectativa e isso vai influenciar diretamente, né, tanto a adaptação dele quanto a satisfação dele na realização da atividade. Voltando ao quadro, então sentimentos como insegurança, ansiedade, né, isso é normal que apareça, né? Vai aflorar. Então, sendo assim, sentir-se acolhido pode ser uma referência bastante favorável. Então, quando a pessoa ela é acolhida, né, ela então se sente melhor, obviamente. Bom, ali no próximo quadro a gente já vai ver que treinar aqui se faz necessário, já que dispor das competências necessárias é essencial para o negócio. Então, é preciso se assegurar de que será capaz de manter os talentos selecionados na instituição e o ambiente de trabalho tem uma forte influência nisso.
Então, cabe à organização orientar o novo colaborador e dando-lhe tempo para aprender. Então, o que significa isso, né? Que quando a gente tem ali um novo colaborador, é muito importante realizar um acompanhamento com ele, né? Durante esse período de experiência, estar mais próximo dele, para verificar, então, se ele está tendo dificuldades, né? Se ele está conseguindo realizar bem, se ele precisa de apoio. Algumas instituições, até elas têm uma política de colocar alguém como mentor, né? Que é essa pessoa de apoio, que vai apoiá-lo caso ele necessite de alguma, né, desse apoio, voltando no quadro, ou de algum auxílio. O trabalho, ele vai ser redondo quando o colaborador souber realizar, com um mínimo de adequação, esse trabalho necessário. Então, esse trabalho já vai ser ali redondo, né, nesse sentido de que ele vai alcançar, então, esse nível, né, de realização do trabalho mais normal e também, né, com resultado melhor quando ele já estiver totalmente adaptado. Então, nesse momento de adaptação, a gente tem que realizar um acompanhamento mais próximo. Ali no quadro, nós vamos falar também dos estagiários. Dentro da instituição de ensino, muitas vezes a gente recebe, né, estagiários. Então, muitas contratações são de estagiários, com a expectativa depois que eles possam desenvolver a sua carreira na organização. Então, no caso do estagiário, também a instituição ela pode ter uma política que a gente chama de job rotation. O que é o job rotation? É que ele vá, então, circular por diferentes funções ali para ele conhecer melhor não só o trabalho, mas para ele expandir essas habilidades, conhecimentos e capacidades. Então, fazer o job rotation para trainees, né, para os estagiários, pode fazer parte desse plano de trabalho do estágio. Tá? Então, também, né, o gestor ele pode planejar isso e adotar isso como uma política dentro da instituição. Então, esses são alguns cuidados, né, dentro do programa de integração. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema. Essa situação-problema se passa na empresa Empório Urbano e tem uma relação com o programa de integração. Então, a Empório Urbano, que é uma empresa que comercializa eletrônicos e games, que é uma empresa familiar, administrada pelo seu Rui. Essa empresa é uma empresa pequena, né? E o seu Rui está ali preocupado porque ela está se expandindo, então ele ficou preocupado nessa profissionalização da empresa. E ele começou a se dedicar, né, a estruturar a área de gestão de pessoas, porque ele entende, né, que é um ramo de atividade que ele desenvolve, ela é tem né, sido muito competitiva, assim, novos negócios aparecendo, novos formatos de negócio. Então, ele precisa manter a sua equipe e ele entende, né, que um pessoal capacitado ali faz toda a diferença nessa competitividade dele em relação aos concorrentes. Então, vamos lá no quadro ver qual que é o desafio do seu Rui nesse momento. Então, o seu Rui, a empresa, né, ali, e o seu Rui, ele precisa indicar aos seus colaboradores quais comportamentos, ações, condutas ele espera que eles apresentem. Então, aqui a gente está falando, né, isso já faz a gente pensar num código de ética, num código de conduta. E, além disso, né, ele precisa também atualizar ele sobre as políticas da instituição, pois percebeu que muitos ainda não conhecem a história da empresa. E essa atualização, ela também se faz necessária por todas essas modificações que o seu Rui está introduzindo na empresa dele, né? Essa questão da profissionalização da gestão, por exemplo. Porque as pessoas elas vão percebendo que algo está acontecendo, que algo está se modificando. E se a gente não esclarece, né, comunica, informa o que está acontecendo, cada um vai criar uma versão na sua cabeça. Então, é muito importante, né, que o seu Rui, ele passe essas informações, oriente as pessoas. Então, voltando ao quadro, mas ele quer fazer isso de uma forma profissional, né, ele quer fazer isso de uma maneira que se torne ali, que se caracterize como uma política de recursos humanos. Que ele não faça só isso nesse momento, mas que isso se torne um sistemático dentro da empresa dele. Então, pensando em seus colaboradores, atuais e também nos que pretende contratar futuramente, o seu Rui solicitou a você que prepare um manual de integração a ser entregue a eles. Perceba que uma empresa, quando ela é pequena, como a empresa do seu Rui,
ele pode fazer isso através de um manual, né? Então, desse meio físico, desse suporte físico, que é o papel mesmo. Então, posso fazer um manual, tipo uma apostila, e colocar todas essas informações. No momento que ele pode fazer um treinamento com todos aí que já estão trabalhando na empresa para introduzir essa nova política, mas como é uma empresa pequena, possivelmente ele vai contratar uma pessoa, duas no máximo, de tempos em tempos. Então, ele não vai ter assim, um volume grande de pessoas entrando na empresa para ele fazer um treinamento, né? Colocar todo mundo numa sala, né? E fazer um treinamento nesse modelo mais tradicional. Mas a própria leitura, né, do manual, ele é um treinamento, né? Ele se caracteriza como um treinamento. Então, quando esse colaborador ele inicia o trabalho dele, ele pode receber esse manual e o recebimento do manual também formaliza, oficializa que aquela pessoa ela tem aquelas informações. Então, o colaborador ele pode assinar, né, um termo ali que ele recebeu o manual. E que, né, então, agora ele tem conhecimento a respeito, por exemplo, das normas, das regras, do código de ética. Bom, então, o que pode, né, a gente vai aqui orientar o seu Rui, o que ele poderia colocar nesse manual de integração. Então, vamos lá no quadro. Nesse manual de integração, né, para orientar, então, a empresa nessa situação, você pode montar esse manual contendo as seguintes etapas, baseado no que o Chiavenato, né, que é esse autor aí importante aqui do cenário brasileiro, na área de gestão. E o Chiavenato ele dá essa sugestão, né, de algumas etapas que podem conter no manual. Sempre pensando naquilo de que eu vou, então, passar as informações mais gerais para esse colaborador. Então, o Chiavenato ele fala assim, olha, inicie com uma mensagem de boas-vindas. Então, olha que interessante, né? Porque essa pessoa está entrando na empresa, mesmo que ela não estiver entrando, né? Ela está se iniciando nessa nova política que a empresa está adotando. Então, eu vou, né? Eu estou me dirigindo ao leitor, eu vou iniciar ali com uma mensagem de boas-vindas. Então, seja bem-vindo a essa instituição. Aí, na sequência, eu posso colocar ali a história dessa organização. Lembra que o seu Rui, ele percebeu que muitos ainda não conhecem a história da empresa. Então, é muito importante conhecer, porque assim eles vão compreendendo, vão assimilando, né, quais são os valores que a empresa tem, a sua cultura. Tá? Depois, eu posso colocar informação sobre o negócio da organização. O que é que nós fazemos aqui? Nem todo mundo vai estar ali trabalhando diretamente com a atividade fim. Nem todo mundo vai vender eletrônicos e games, nem todo mundo vai fazer compra, né? Vai estar lá se relacionando com o fornecedor. Pode ter pessoas que estão em outras áreas, de repente na área financeira, né? Em outras áreas. E que é importante também que elas conheçam, todo mundo deve conhecer sobre o negócio da organização, porque todos estão ali para justamente cumprir essa missão relacionada ao negócio. Então, é também importante que eu esclareça qual que é a missão, a visão, os valores, né, da Empório Urbano. Então, assim que eu introduzi o negócio da organização, eu passo por uma etapa seguinte, que é, então, ali falar a respeito da missão, da visão e dos valores. Bom, já ali no próximo quadro, quais são os outros elementos que a gente pode ter na sequência? Bom, aqui a gente pode ter também os direitos e os deveres, tá? Então, na sequência, eu já vou colocar os direitos e os deveres. É o código de conduta, o código de ética. A relação com fornecedores, né? O que é permitido, o que não é, né? Para evitar, por exemplo, corrupção. Isso também pode acontecer com os clientes, né? Então, aqui é muito importante que eu deixe claro, porque imagine ali que o seu Rui, né? Ele vende eletrônicos e games e, às vezes, o vendedor, ele entrando em contato com o cliente, de repente esse cliente está necessitando de algum produto ou de algum serviço que a Empório Urbano não oferece. Será que o cliente ele pode, se ele sabe fazer ou se ele tem aquele produto, oferecer isso para o cliente da empresa? Então, eu vou ter que estabelecer essas regras aí no código de ética. Voltando ali no quadro, outros elementos, os dados referentes à jornada de trabalho, né, registros e controles, então que é isso mais de departamento pessoal. Depois, segurança e prevenção de acidentes, os locais de utilização e de movimentação, aonde ele pode ir, aonde ele pode entrar, né, quais são esses locais,
os programas que a empresa oferece de treinamento, os benefícios oferecidos. Então, é muito importante se posicionar, né? As regras devem favorecer um convívio saudável, devem ser estabelecidas para evitar problemas, né? Então, o seu RUI, ele pode, né, organizar essa integração através até mesmo de um manual, considerando essas etapas e essas informações. E assim você pode ajudar o seu RUI nesse desafio que se apresentou para ele. Chegamos num momento de interação, onde eu convido você, aluno, a participar aqui desse nosso encontro, encaminhando dúvidas que você tenha ou comentários que você gostaria de fazer. Eu vou então para isso dar um tempo para que você possa encaminhar pelo chat e daqui a pouquinho eu volto. Voltando, nós não temos nenhuma dúvida e nenhum comentário. Então, vou aproveitar para passar um recado muito importante para você, aluno. Eu gostaria de fazer um convite para que você participe do nosso sistema de avaliação institucional, do Avaliar. Como a sua opinião, né, ela é sempre muito importante e fundamental,
o prazo para participação ele foi prorrogado. Então, eu convido você a acessar o sistema e fazer a sua avaliação. Essa avaliação vai nos trazer informações a respeito da sua satisfação com todos os recursos que você tem para o seu aprendizado, que é disponibilizado pela instituição. Então, tanto os recursos de tecnologia quanto as interações, interação com o tutor, interação no polo, interação com o professor. A sua opinião é importantíssima. Então, novamente, reforço esse convite, peço para que você entre lá e faça, né, essa avaliação, tá? Porque é através dela que a gente vai poder escutar você e poder realizar melhorias, né, dentro desse processo de ensino. Então, nós vamos prosseguir com esse nosso encontro. Cases de integração, construção civil. Vamos agora tratar, né, de alguns cases, alguns casos, né, de integração em diferentes setores. E um dos setores é o setor da construção civil. Bom, existe um termo, né, um processo que é muito comum dentro do mundo organizacional, né, do mundo das organizações, que é chamado de benchmarking. Você já ouviu falar? Não? Não conhece? Bom, esse conceito de benchmarking, ele é o seguinte, é eu olhar para fora da minha instituição, né, pensando aí na escola, então vou olhar para fora da escola, para outras instituições do mesmo setor que a minha, ou até mesmo de setores diferentes, para que eu possa observar quais são essas melhores práticas de gestão. O que eles estão fazendo, né, que dá um resultado positivo. E ao olhar para essas melhores práticas, eu vou aprendendo também o que é possível fazer dentro da minha instituição. Às vezes não é, né, no mesmo setor, por exemplo, a gente vai ver aqui da construção civil, mas às vezes existem algumas coisas que são feitas ali, né, algumas etapas do processo, alguns cuidados, que de repente podem me chamar a atenção para aquilo que eu também devo fazer, obviamente adaptado à minha realidade dentro da minha instituição. Uma outra questão é quando a gente pensa na construção civil, qual que é a relação do pedagogo, né, na construção civil? Bom, o pedagogo ele pode atuar numa empresa de construção civil, ele pode, por exemplo, ir para o canteiro de obras, dar treinamentos, né, levar a escolaridade para aqueles profissionais que trabalham ali. E ele também tem uma outra possibilidade, porque ele pode atuar como um pedagogo empresarial, né, com a pedagogia empresarial. E a pedagogia empresarial, ela vai auxiliar muito justamente na gestão de pessoas e nessa elaboração dos processos de treinamento, né, dos processos educacionais dentro daquele tipo de instituição. Então, é importante também a gente conhecer, né, esse contexto quando a gente pensa num programa de integração. Então, vamos lá ao quadro. Dentro da construção civil, né, nesse ramo, existe um forte destaque para o quesito segurança, né, porque a atividade fim da construção civil é a construção. Então, por isso, a gente vai ter um canteiro de obras. E dentro desse canteiro de obras, os profissionais que trabalham mais diretamente na construção, eles obviamente estão ali no dia a dia do trabalho deles, correndo uma série de riscos. Mas os outros profissionais que trabalham numa empresa como essa também, porque em algum momento eles podem precisar ir até esse local, circular por esse local. Então, o quesito segurança no processo de integração, ele é importantíssimo. Inclusive, ele faz parte de uma norma regulamentadora, que é a NR18, que fala sobre as condições e o meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Tá? Então, ele é muito importante, né, dentro da construção civil, esse quesito da segurança. Então, vamos ali no quadro novamente. E ele tem por objetivo a implementação de medidas de controle, né, de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições, no meio ambiente de trabalho, nessa indústria da construção civil. E essa NR18, então é importante que eu passe ela, por exemplo, é importante informar, né, a respeito de tudo que ela vai tratar, não só para aqueles profissionais que vão então atuar diretamente lá, o pedreiro, mestre de obra, pintor, encanador, eletricista, né, todos esses profissionais que trabalham diretamente na obra, mas para todas aquelas pessoas que trabalham nessa instituição. Mas a NR é um documento, né, e que tem essas normas e ele é muito extenso. Então, ali no quadro, chamando atenção,
de você para isso, né? Porque ela é muito extensa e com muitos detalhes. Então, se eu entrego, por exemplo, a NR18 para aquela pessoa ler, pode ser, né, que ele não se interesse, que ele não leia, né? Que ele perca o interesse. Então, essas informações devem ser de conhecimento de todos. Mas a gente pode, por exemplo, dentro do programa de integração, apresentar de acordo com um calendário planejado, né? Então, desdobrar em módulos, fazer isso não na forma do manual, mas de uma outra maneira, né, que possa favorecer a assimilação desse conhecimento, e não só a assimilação, mas realmente a incorporação dessas atitudes que precisam ser incorporadas pelas pessoas que trabalham nesse ambiente. Então, ali no quadro, algumas informações, então, elas devem ser repassadas para o colaborador nesse momento da integração. Não tem como ele iniciar o trabalho dele na instituição se ele não receber essas informações, porque perceba que elas dizem respeito à segurança dele, né? Então, de um acidente, né? E pode ser até um acidente grave, que pode levar até o óbito. Então, a gente vai ver aqui algumas informações, né? Informações sobre o meio ambiente, seus cuidados e o ambiente organizacional, o uso de equipamentos de proteção individual e dos equipamentos de proteção coletiva existentes no canteiro de obra, tá? Então, os EPIs, né, e o EPC aqui, são os equipamentos de proteção coletiva. Então, perceba a importância, né, desse tipo de treinamento de integração num ambiente como esse. E esses, por mais que aquele profissional, então, ele não trabalhe diretamente no canteiro de obras, em algum momento, quando houver necessidade dele ir até esse local, ele precisa saber, ele precisa conhecer quais são os equipamentos que ele deve utilizar. Então, se ele vai precisar utilizar um capacete, né, um óculos de proteção, quais são os cuidados que ele precisa ter ao circular por esse ambiente, quais são, porque muitas vezes dentro de um ambiente como esse, a gente vai utilizar alguns sinais, né, as informações através de sinais, de placas de sinalização. E se eu não conheço, né, o que significa aquele sinal, eu posso correr um risco muito sério ali de circular, né, por um ambiente sem proteção ou até circular por dentro de um ambiente onde eu não posso entrar de forma nenhuma. Então, todas as pessoas que trabalham dentro dessa instituição e dentro, né, da construção civil, de uma indústria da construção civil, elas precisam conhecer. Tá? Porque em algum momento, por alguma razão, elas têm essa possibilidade, né, de adentrar esse espaço. Bom, então ali no quadro, ainda falando aqui, né, dos cuidados, então, dentro aí da construção civil, é fundamental, quando a gente vai, então, passar essas informações, fazer o processo de integração, é fundamental o quê? Né? Escolher espaço confortável, que possam atender às necessidades dos colaboradores. Se eu for fazer isso lá, no canteiro de obras, eu tenho que ter um local, né, isso que é o programa de integração, treinamento, eu tenho que ter um local adequado para isso, um local que seja confortável. A carga horária, o material a ser utilizado e entregue também são muito importantes, eu tenho que garantir, né, que eu tenho esses recursos. Neste caso, eu posso, por exemplo, fazer uma parceria com um técnico de segurança no trabalho, porque perceba, ele é uma pessoa que ele tem um nível de conhecimento, de informação especializado nesses quesitos da segurança. Então, aqui também eu posso fazer esse tipo de parceria. Então, assim você pode conhecer melhor aí essas especificidades de um programa de integração na construção civil. Cases de integração, saúde. Vamos conhecer agora essas especificidades que a gente deve aí, levar em consideração quando nós estamos trabalhando no processo de integração dentro de um ambiente, dentro de uma instituição que trabalha na área da saúde. Bom, o pedagogo, ele pode se inserir também dentro desse contexto de duas formas. Tanto como levando, né, a pedagogia hospitalar, que é aquela, então, que vai levar esse atendimento escolar, o serviço da escola, para aquelas crianças e adolescentes que estão em situação de internamento. Então, muitas vezes, dependendo do tipo de tratamento, né, que essas pessoas estão fazendo, que essas crianças ou adolescentes estão passando, eles têm a necessidade de permanecer muito tempo internadas dentro do ambiente hospitalar.
Então, é importante que se garanta que ele continue tendo acesso à educação. Então, o pedagogo ele pode, né, transitar pelo esse contexto aí de um hospital, né, que é uma instituição da área da saúde. Mas ele também pode atuar dentro da pedagogia empresarial, também, né, auxiliando aí a gestão de pessoas nessa formatação dos treinamentos, né, da construção de projetos instrucionais para os colaboradores, para as pessoas que trabalham dentro de um ambiente hospitalar. O ambiente na área da saúde, além dos profissionais que trabalham ali, que são profissionais diretos, né, contratados diretamente pela instituição, nós também vamos ter, muitas vezes, muitos profissionais que vão circular por ali, que são profissionais temporários, rotativos, né, que são profissionais que também terceirizados, né, que trabalham em outras áreas, que são áreas de apoio ao serviço da saúde. De repente, lavanderia, alimentação, administrativo. Então, nós vamos ter uma diversidade, né, de profissionais e de conhecimentos alocados dentro de um espaço de trabalho como esse. Então, vamos ao quadro para a gente aí pensar em quais são essas especificidades dentro da área da saúde. Bom, então é fundamental dentro da área da saúde a gente aplicar treinamento aos recém-admitidos em um hospital, né, e salientar que a enfermagem ela representa uma parcela significativa dos recursos humanos de uma organização hospitalar. Então perceba que dentro, né, da área da saúde, a grande parcela significativa que vai estar ali o tempo todo é a enfermagem. A medicina, os médicos, eles muitas vezes estão ali, mas eles circulam, né? Eles são rotativos, eles estão ali dentro de um determinado período, né, de tempo ali, mas eles também têm essa rotatividade grande. Mas a enfermagem, né, é realmente um corpo ali de colaboradores muito importantes dentro do setor da área da saúde e do setor hospitalar. E eles têm um tipo de conhecimento acerca, né, do funcionamento de um ambiente como esse que eles já adquiriram na sua formação. Mas nem todos os outros profissionais que ali trabalham têm esse mesmo conhecimento. Então, é importante fazer o processo de integração. E mesmo eles, né, eles têm que saber como que é realizado, então, o trabalho, os processos de trabalho dentro dessa instituição particularmente. Então, ali no quadro, pensando nesses profissionais aí da área da saúde, é essencial facilitar a ambientação desse novo colaborador. As normas, as rotinas da empresa, garantir a padronização da informação, dos conhecimentos mínimos, né, para que essa pessoa ela possa, então, realizar o seu trabalho, desempenhar suas funções, né, e das interfaces que ela vai ter, porque muitas vezes ela vai, né, o trabalho delas tem interface com a enfermagem, vamos supor o pedagogo, né, que está lá levando a pedagogia hospitalar para essas crianças e adolescentes que estão inseridas nesse contexto. Ele vai ter uma interface, né, e ele vai, então, tem que também respeitar os preceitos éticos e legais da profissão. Então, imagina, né, essas questões, por exemplo, de privacidade, né, do paciente, então, os procedimentos que precisam ser realizados, às vezes estou lá atendendo, né, a um determinado paciente e precisa ser realizado algum tipo de procedimento da enfermagem, um médico, como que isso deve proceder, até mesmo nos locais, né, onde o profissional também vai circular, quais são, né, as informações que ele precisa ter, os tipos de cuidado, não só para preservar a sua saúde, mas para preservar principalmente a saúde daquelas pessoas que estão ali. Um cuidado muito importante em relação à infecção hospitalar, né? Então, tem também ele conhecer minimamente quais são, né, os símbolos que são utilizados, as placas, né, que são colocadas. Por exemplo, se eu vou levar um atendimento para pessoas que estão internadas dentro de um setor, por exemplo, de moléstias infecto-contagiosas, eu posso entrar nesse local? Quais são os cuidados que eu preciso ter ao entrar nesse local? De higiene pessoal, de utilização de equipamentos, né, até mesmo de proteção, luvas, máscaras, né, jaleco. Então, tudo isso eu preciso saber, né? E eu vou saber a partir dessas informações que são passadas dentro de um programa de integração. Então, ali no quadro,
Ainda pensando aqui na área da saúde, o conteúdo programático ele deve contemplar informações comuns a todas as áreas do hospital e também as informações específicas. Então, deve constar no programa serviço de controle de infecção hospitalar, serviço especializado em engenharia e segurança e medicina do trabalho, né? Então, perceba que são questões bem específicas que também podem nos remeter há algumas informações importantes que um gestor ele precisa ter aí em qualquer que seja a organização dele, qualquer que seja a instituição, como essas que a gente vai ver aqui no próximo quadro, que dizem respeito aos indicadores de controle, né? O que são esses indicadores de controle? De controle do quê? De controle do processo de integração. Então, sempre que a gente fala de gestão, né, o controle está inserido ali na gestão. Então, eu posso ter indicadores que são informações que eu vou registrar e que me permitem avaliar se o meu processo de integração ele está sendo realizado de uma forma adequada. Por exemplo, o turnover no período de experiência, dos 90 dias e as causas de desligamento. O que é o turnover? É essa rotatividade de pessoas, pessoas que entram, mas que não ficaram, que saíram da instituição. Então, por que isso aconteceu? Será que faltou, né, a gente está pecando, está errando em alguma coisa no processo de integração? Voltando ali no quadro. Então, quando eu também avalio essas causas de desligamento, eu vou, então, também saber, né, ter ali a informação do que pode estar acontecendo. Também o total de horas homem treinamento investida por categoria. Será que estou treinando e estou preparando adequadamente os enfermeiros, o pessoal administrativo, né? Que mais ali que nós temos nos indicadores de controle? A média do aproveitamento teórico e prático do treinamento admissional, né, na equipe de enfermagem, com avaliação dos 45 e 90 dias, avaliação sobre o treinamento admissional na equipe de enfermagem, satisfação, né, quanto a esse programa de treinamento. Então, todas essas informações, elas são importantes, devem ser colhidas para que, né, o profissional, o gestor, ele possa aí ir aprimorando esse processo de integração. Cases de integração, tecnologia da informação. Esse é um setor também, né, assim, muito interessante, porque quando a gente pensa em tecnologia da informação, nós também podemos aí fazer uma ligação com o contexto escolar. Por quê? Porque a informação nos remete também a conhecimento. Então, uma empresa de tecnologia da informação, que é uma empresa possivelmente que desenvolve programas, que desenvolve softwares, né, soluções aí, de inteligência e de tratamento de informações para os seus clientes, elas lidam com conhecimento, né? E a escola também lida com conhecimento. Então, a gente pode pensar, o educador, né, no contexto escolar, a gente está sempre aí lidando com essa construção do conhecimento. Então, a gente também pode aprender algo aqui, nesse cuidado, no que precisa, nas especificidades, né, que eu vou ter dentro de um programa de integração nesse setor e que podem me servir também para pensar o que eu poderia fazer dentro do contexto escolar, de alguns aspectos, né, que eu devo levar em consideração também dentro do contexto escolar, no programa de integração dos colaboradores que trabalham numa instituição escolar. Então, ali no quadro, e mesmo nesse setor, também a gente pode ter aí o pedagogo trabalhando como pedagogo empresarial. Na integração dos novos colaboradores, a empresa, ela apresenta as seguintes informações. Informações sobre, né, então a gente vai ver aqui que dentro dela, de uma organização que trabalha com desenvolvimento, né, de softwares, de programas, ela vai então apresentar informações sobre a organização, ela vai trazer informações sobre os fundadores daquela instituição, como que essa instituição então iniciou o ano de fundação, os principais serviços prestados, os principais clientes, entre outros. O quadro de colaboradores, os respectivos departamentos, né, como que esses departamentos se relacionam, a política da qualidade e certificações já obtidas. Então, olha que interessante, né? Dentro dessa, aí da construção de programas, de softwares, eu posso ter lá uma certificação de qualidade. Bom, na instituição de ensino, muitas vezes também eu posso ter essa certificação. Então, é importante, né, eu falar dela e colocar ela no programa de integração. Então, lá no quadro, outros aspectos aqui, né, que podem estar inseridos aí dentro do programa de integração,
São os benefícios sociais oferecidos pela organização, com informações sobre datas de entrega, valores e outros, né? Então, por exemplo, esses benefícios sociais que podem ser, então, né, o que a organização pode oferecer como benefício, além do salário, né, para esses colaboradores. Informações sobre pagamentos de salário, folha de pagamento, né, de colaboradores CLT, estagiários, terceiros, né, como que isso funciona. Aqui também eu posso ter o auxílio de alguém da área de departamento pessoal. Informações sobre cartão ponto, procedimentos quanto a faltas ao trabalho, procedimentos administrativos, trabalhos, né, realizados também que às vezes as pessoas podem realizar à distância, né, se isso é uma prática, uma política dessa organização. Outro exemplo de conteúdo do processo de integração na empresa de TI são os serviços e soluções oferecidos pela empresa, o organograma, a política de qualidade, informações sobre o que se espera do colaborador quanto aos seus deveres, como, por exemplo, uso de crachá, pontualidade, atrasos, saídas, né? Então, tudo isso aí é muito importante dentro do contexto de empresas que trabalham com tecnologia de informação. Então, horários destinados a café da manhã, almoço e lanche, políticas de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Mas também aqui uma outra questão importante é a respeito da conduta comportamental do colaborador quanto à discriminação, conflitos de interesse, propriedade intelectual, confidencialidade e sistema de informação. E isso também a escola muitas vezes pode se preocupar com isso e inserir esses aspectos, né, ali no seu programa de integração, porque isso também é comum, né, ao ambiente escolar. Quando a gente fala aqui de propriedade intelectual, muitas vezes dentro do contexto escolar, o profissional ele vai desenvolver um material, ele desenvolve uma apostila, né, ele vai desenvolver um material, então como que a gente vai lidar com essas questões da propriedade intelectual? Quem tem direito a isso, né? Então, também isso é comum aí dentro da área da instituição escolar. Lá no quadro, também nós vamos ter aqui outros aspectos como a conduta pessoal, né, e profissional ao lidar com o cliente. Então, também na instituição escolar, isso deve ser esclarecido, deve ser determinado quais são as normas, né, de conduta. Como que eu faço na minha relação, por exemplo, com os pais do aluno, com o aluno. Então, dentro de uma instituição, né, como uma empresa de tecnologia da informação, isso também é relevante. E finaliza com a missão e objetivos organizacionais. Então, cada empresa pode e deve realizar o seu próprio método de aplicação dos programas de integração ou ambientação. O mais importante é aplicá-lo. E isso independe do porte, né, dessa organização. Então, todas as organizações elas precisam realizar e elas podem olhar para fora para buscar essas melhores práticas, né, mas adaptar isso à realidade e à viabilidade de cada instituição. Vamos para a resolução de uma situação-problema. Essa situação-problema envolve a empresa Empório Urbano, que é a empresa que comercializa eletrônicos e games, que é uma empresa familiar, que é administrada pelo Seu Rui. E o Seu Rui está às voltas aí com essa profissionalização da empresa, da área de gestão de pessoas e muito preocupado com esse processo de integração dos seus colaboradores. Então, ali no quadro, vamos ver qual que é o desafio, né, que o Seu Rui ali, ele enfrenta nesse momento. Então, o desafio, né, da Empório Urbano porque o Seu Rui está em dúvida quanto às seguintes questões. Então, ele está em dúvida, por exemplo, como um programa de integração ele pode ser aplicado dentro das especificidades de cada negócio. Ele ainda está ali pensando e está às voltas com isso, né? Nesse caso, como você pode esclarecer sobre a aplicação do programa de integração nos diversos segmentos? Será que um programa de integração padrão, ele pode ser utilizado em diversos segmentos de negócio? Eu posso ter lá um programa padrão, né? E que ele vai ser, então, né, utilizado para todo. Posso, né, como o Seu Rui, por exemplo, ele ainda não tem na empresa dele. E muitas vezes ele não sabe como começar isso, o que ele deve fazer. Então, ele vai olhar para fora da empresa dele o que as outras empresas estão fazendo. Ele pega um modelo lá de uma outra empresa. Será que ele pode, né, aplicar exatamente como a outra empresa aplica na empresa dele?
Então, não existe, né, esse modelo padrão. Embora, né, é muito importante, né, e é interessante e é válido, né, que se faça essa pesquisa, né, de como que isso é feito em outras organizações, mas é sempre, né, vai envolver ali uma tomada de decisão de como que eu vou fazer na minha. Então, não é me abster dessa responsabilidade, né? Pegar, então, um programa já pronto e aplicar na minha empresa. Ah, se deu certo lá, tem que dar certo aqui. Não, né? Porque cada organização tem a sua especificidade, mesmo que seja do mesmo ramo de atuação. Então, a cultura é diferente, a maneira de realizar o trabalho é diferente. Então, ali no quadro, nós vamos ver aqui, né? Resolvendo essa questão. O programa de integração faz com que a importância, né, desse programa também é porque o programa de integração ele vai fazer com que o novo colaborador ele assimile de forma intensiva e com maior agilidade a cultura da organização. Então, se a gente está falando de cultura, a cultura é aquela identidade, né, aquilo que então caracteriza essa organização, que diferencia ela das demais. Então, aqui a gente já percebe que se ele vai ter que ser adaptado àquela cultura, não dá para eu copiar da outra empresa, né? Eu tenho que ali assimilar aquilo que é da minha empresa. Voltando ao quadro, um outro fator importante aqui é que ele vai familiarizar o colaborador com a linguagem usual da organização. Então, o que é essa linguagem usual? Muitas vezes isso acontece, isso é comum de acontecer. Cada empresa ela vai denominar, às vezes, as áreas da empresa, vai dar um nome, né? Então, essa linguagem, como que são chamados os processos, as áreas, né? As áreas até os ambientes físicos. Então, se a gente pensa, por exemplo, numa instituição escolar, cada escola, cada instituição pode ter uma denominação diferente. Então, ele vai se familiarizar com esses nomes, os processos, né? Então, é muito importante também que o colaborador ele se familiarize. Como que isso, né, é chamado aqui? Que nome é dado a isso dentro dessa instituição? Voltando ali ao quadro, quais são os outros aspectos? Também com os usos e costumes. Então, se né, a linguagem, a gente tem que ver como que está essa linguagem desse manual da outra empresa. Né? Eu vou adaptar a minha forma de falar sobre isso. Também os usos e costumes, o código de conduta, que é esse código de ética, aquilo que pode, que não pode ser feito. Né? Isso é importantíssimo para evitar né, problemas, para evitar conflitos. A estrutura, né? Qual que é a estrutura que tem na empresa dele? Pode ser, por exemplo, o organograma, esse desenho né, dos cargos e da relação entre eles, mas também a estrutura física. Então, quais são as áreas, né, onde que elas estão, quais são os produtos e serviços que a empresa dele comercializa, oferece no mercado, tá? A missão, a visão e os valores. Então, também é importante que o seu RUI, ele avalie a seguinte questão, né? O que a pesquisa em diversos segmentos pode contribuir? Já que ele vai ter que fazer o dele, já que ele vai ter que adaptar, que ele não pode utilizar o modelo padrão, como que ele pode se beneficiar aí da utilização e da pesquisa nos diversos segmentos? Ele pode se beneficiar justamente para ele olhar como, não só as etapas, não só as informações que são passadas dentro do processo de integração, mas como que ele é feito. Por exemplo, como será que é feito um processo de integração em uma empresa que tem poucos funcionários? Onde às vezes eu vou admitir uma pessoa, né? Eu vou fazer um treinamento, que tipo de treinamento que eu vou fazer? Como que isso pode né, ser realizado de uma forma que gere um resultado melhor? Uma outra questão é ele também se preocupar com essas questões né, que podem ter aí dentro, né, que podem ser abordadas dentro do programa de integração e que ele não parou para pensar, ou que ele não se deu conta que seria importante, porque às vezes ele ainda não passou por uma situação como essa, não teve um problema ali dentro da empresa dele que levasse a ele a se preocupar com isso, porque tem muitas coisas que a gente acha que as pessoas já sabem ou deveriam saber, mas se a gente não comunica, não tem como elas saberem. Por exemplo, na relação com o cliente, né, nas questões éticas ou até mesmo com o fornecedor. Então, às vezes, o fornecedor ele pode ali utilizar né, de estratégias para poder se beneficiar né, numa futura negociação, para poder agradar né, o comprador, então dar um presente. Então, tem um limite ali também que nas relações que ele precisa ser estabelecido para evitar
que isso se extrapole por um favorecimento. E às vezes esse colaborador pode favorecer, né, por exemplo, um fornecedor, em função, né, de ter uma boa relação com esse fornecedor. E isso pode favorecer aquele colaborador, mas será que favorece a empresa? Né? Então, isso pode prejudicar a empresa. Então, eu vou colocar regras, limites, né, para que isso aconteça, para que conflitos de interesse não apareçam. Então, as regras, as normas, elas são muito importantes serem estabelecidas antes que os problemas apareçam, a gente antecipar. Então, quando eu olho para as outras empresas e percebo lá o que elas já passaram, quais são as suas experiências, né, eu também posso aprender muito com essas experiências e antecipar esse tipo de situação. Na escola, a gente vai ter essas relações, né, porque é intenso na utilização de mão de obra, então a gente vai ter essa relação entre as pessoas ali, também de uma forma intensa e muito próxima, né, essa proximidade que a gente tem com o usuário do serviço de educação. Então, quais são as regras de conduta, né, que a gente precisa estabelecer para que conflitos não aconteçam? E assim você pode auxiliar o seu RUI nesse desafio. Vamos agora para o momento de interação. E nós vamos fazer essa interação através do Kahoot. O Kahoot que é esse jogo, né, que dá aí a possibilidade de você, aluno, participar, né, aí ativamente do jogo e também testar esses conhecimentos. Então, ali no quadro você tem o PIN, que é esse número, né, que você tem aí, que você pode inserir, né, para você entrar no nosso jogo. Nós vamos aqui trabalhar com algumas questões relacionadas ao conteúdo trabalhado nessa teleaula. Você vai poder testar o seu conhecimento. São 3 questões. Essas questões, se não me engano, tem 2 de verdadeiro ou falso, tem uma de quiz, que é de múltipla escolha. E nós já temos 7 participantes. Olha só, o João, a Elza, a Vanessa, a Elisa, a Raquel de Minas, a Simone e a Ana do Paraná. Sejam todos bem-vindos. Vou dar só um tempinho para ver se entra mais alguém. Entrou. Mel Firmino. Sejam bem-vindos, todos que estão entrando. E eu vou dar um tempinho para que vocês possam entrar. Não muito tempo, né? Para que a gente possa iniciar o jogo. Vou ver se entra mais alguém. Nós já temos aí 8 participantes. Então, anotem o PIN, que é 298652. Vamos, então, começar? Já tem mais alguém entrando. A Carla Maria, que eu acho que é de Alagoas. Vamos ver se entra mais alguém. O Romário. Seja bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso jogo. Olha só, já temos 10 jogadores. Vou dar mais um tempinho para ver se entra mais alguém. Está entrando aí a Eunice, a Valdenia, acho que é isso. Já temos 12 participantes. E a gente já vai iniciar aqui o nosso jogo. Já está entrando pessoal de Minas. Então, vamos lá, pessoal? Vamos iniciar? Então, eu vou iniciar aqui. Tá pronto? São 3 questões. Vamos ver qual que vai ser a primeira. É um quiz, é de múltipla escolha. São tópicos do programa de integração, exceto o que não entra no programa de integração? Direitos e deveres, missão, visão e valores, valorização dos clientes ou todas as respostas? Nenhuma dessas aí entra num programa de integração. Vamos lá respondendo, que o tempo está acabando. Vamos ver então se vocês conseguem acertar essa. Olha só, nossa, 8 responderam que todas as respostas. Não, pessoal, a valorização dos clientes não entra no programa de integração. Direitos e deveres entram, missão e visão e valores também entram. Então, a Raquel ali em primeiro lugar, né? Depois a gente tem Simone, Jubileu, Elisa e Elza. Vamos então para a próxima. Preparados? Essa é de verdadeiro ou falso. Na contratação de apenas um funcionário, não é necessário realizar a integração de pessoal. O que vocês acham? Essa afirmativa ela é verdadeira ou falsa? Quando entra somente um colaborador na empresa, a gente não precisa fazer o programa de integração? Ele não precisa passar? A gente só faz quando tem muitos colaboradores entrando de uma vez só? Vamos então aqui ver. 12 responderam que é falso. Isso mesmo, é falso.
Então, vamos ver aqui quem acertou. Mesmo quando a gente tem um só colaborador, precisa fazer. A Raquel, parabéns, a Elisa, a Elza, o João e a Ana. Preparados? Vamos lá para a próxima? Vamos lá, então. Também é de verdadeiro ou falso. O pedagogo exerce papel fundamental no processo de integração de pessoal. O que vocês consideram? Essa afirmativa ela é verdadeira ou é falsa? Essa é mais fácil de responder, porque só tem aí duas possibilidades, né? Ser verdadeiro ou ser falso. Então, é mais rapidinho, né, para responder. Vamos ver. Então, está acabando o tempo. Acho que quase todo mundo já respondeu. 11 responderam que é verdadeira. Muito bem, é verdadeira. Ele tem um papel fundamental. Vamos ver aí como ficou nosso ranking. A Raquel ficou em primeiro, o João em segundo, isso, e a Simone em terceiro. Então, parabéns aí para o pessoal que participou, parabéns para a Raquel de Minas. E nós vamos, então, prosseguir aqui com o nosso encontro. Chamo você ao quadro. E nós vamos ter aí mais um momento de interação, aonde você tem a oportunidade de esclarecer dúvidas, né, que você ficou aí ao longo desse nosso encontro. E também, se você quiser, enviar comentários. Tá? Então, para que você possa fazer isso, eu vou dar um tempo e daqui a pouquinho eu volto. Bom, voltando, nós não temos nenhuma dúvida e nenhum comentário. Então, nós vamos aqui já conduzindo o encerramento dessa nossa teleaula.
Lembrando, né, você que você pôde aí durante nesse nosso encontro compreender melhor a respeito do processo de integração, conhecer alguns cases, né, de diferentes setores, onde você pode colher também nessas experiências para poder pensar em como fazer esse processo, planejá-lo dentro da sua instituição. E ele é muito importante que seja feito, porque ele vai dando essa possibilidade do colaborador ele se implicar, né, com o seu trabalho, se adaptar ao seu trabalho também. Então, vou encerrando por aqui e nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Até mais!